trabalho, vamos mostrar os preconceitos, desafios e os problemas causados pelas divergências destas religiões. A intolerância religiosa é um conjunto de ideias e atitudes ofensivas a diferentes religiões e crenças. Em alguns casos, a intolerância vira perseguição. É definida como crime de ódio que atinge a liberdade e a dignidade humana, sendo de extrema gravidade, se caracteriza pelas ofensas, discriminação e atos que às vezes colocam em risco a vida de pessoas com crenças em comum. Mesmo com a modernização da sociedade, ainda é comum ver casos de violência gerado por intolerância religiosa. Um dos casos recentes é do maranhense Pai Costa, que teve o Centro Espírita Pai Benedito de Angola invadido. Segundo ele, o centro estava bagunçado com suas imagens jogadas na rua quebrada. Outro caso que também ganhou destaque foi o da garota Kailane Campos, de 11 anos, após ter sido atingida por uma pedra na cabeça quando saía de um culto de candomblé. Uma grande parte dos casos de intolerância são com religiões de matriz africana. Porém, infelizmente, vemos situações em que outras religiões são vítimas do preconceito, como no caso que aconteceu em Caruaru, onde, sem aceitar que a família, a esposa e os filhos se tornassem evangélicos, Vicente Henrique, de 50 anos, teria iniciado uma discussão com o filho adolescente de 16 anos e o perseguido com uma arma pelo bairro. O jovem foi se abrigar na igreja evangélica, onde outros 2 irmãos assistiam a um culto. Tentando atingir o filho adolescente, o homem efetuou vários disparos de arma de fogo dentro do templo religioso. As balas atingiram 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres. Uma delas morreu na hora. O Centro de Promoção da Liberdade Religiosa e Direitos Humanos, ligado à Secretaria do Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, recebeu em 2 anos e meio quase 1.000 denúncias de casos de intolerância religiosa. Bom, a liberdade de expressão e de culto são asseguradas pela Declaração Universal do Direito Humano e pela Constituição Federal. A religião e a crença de um ser humano não devem constituir barreiras afracionais. Por isso, segundo a lei, todos devem ser respeitados e tratados de maneira igual, independente da orientação religiosa. Portanto, há uma separação entre Estado e Igreja, o que teoricamente assegura uma governabilidade imune à influência de dogmas religiosos. Além de separar governo de religião, a Constituição Federal também garante o tratamento igualitário a todos os seres humanos, quaisquer sejam suas crenças. Assim, a liberdade religiosa está protegida. É importante salientar que a crítica religiosa não é igual à intolerância religiosa. Os direitos de criticar dogmas e encaminhamentos de uma religião são assegurados pelas liberdades de opinião e expressão. Todavia, isso deve ser feito de forma que não haja desrespeito e ódio ao grupo religioso a quem é direcionada a crítica. Como há muita influência religiosa na vida política social brasileira, as críticas às religiões são comuns. Essas críticas são essenciais ao exercício de debate democrático e devem ser respeitadas em seus devidos termos. Desde a colonização brasileira, fomos violentados até em nossa escolha de religião. A pagelança, ritual indígena brasileiro, sofreu invasão pelo cristianismo, considerada na época a verdadeira religião. Os missionários cristãos brasileiros não foram capazes de distinguir a fé cristã das crenças indígenas e africanas. A crença de um povo está ligada à sua cultura. Na Constituição de 1827, protestantes alemães foram proibidos de construir igrejas com torres, sinos e cruz. Surge daí a resistência dos protestantes contra a arquitetura católica. A Igreja Universal do Reino de Deus usa a mídia para atacar o catolicismo. A intolerância religiosa e a colonização nos dias atuais. O Brasil é um país laico, ou seja, não existe uma religião oficial. Os cidadãos brasileiros têm a liberdade para escolher sua religião e se expressar da forma que quiser. Desde sua colonização, foi grande alvo de intolerância religiosa, principalmente contra as de origem africanas. Na época em que o Brasil foi colonizado, as pessoas tinham total liberdade para se expressar, mas com a chegada dos colonizadores portugueses, essa liberdade foi retirada, sendo inserida em seu meio uma religião que era considerada correta, o catolicismo. Com isso, os índios e escravos eram desrespeitados e suas formas de religiões desprezadas. O mesmo também é visto na sociedade atual, e a mesma retaliação contra os rituais africanos ou de qualquer outro que seja diferente do comum entre a população, os quais são considerados macumbeiros, o que acaba gerando um rótulo específico em todos os religiosos, independente de suas crenças, mas as mais são de origens africanas.
Dessa forma, sendo a intolerância herança do período colonial do Brasil e a falta de respeito com as demais religiões e suas diversidades, faz necessário uma educação religiosa, onde a família deve ensinar ao cidadão valores que possam respeitar as outras religiões sem importar qual seja a sua formação. É preciso que todos se unam contra a intolerância religiosa no país, para que esse quadro possa ser mudado.